Sim, estamos ao vivo, 28 de outubro de 2021, às 20 horas em ponto, para falar sobre o que são e como investir em fundos imobiliários. Esse é o tema da live de hoje: como investir em fundos imobiliários, o que eles são, do que eles se alimentam, onde eles vivem. Esse é o tema da live de hoje. Vamos começar agora. Para quem quer essa live, qual que é o público dessa live? Pessoas que queiram diversificar mais os seus investimentos ou pessoas que queiram conhecer mais sobre fundos imobiliários, porque sim, esse tipo de investimento está crescendo cada vez mais a cada ano, e hoje existem mais de 220 fundos imobiliários diferentes. Na época em que eu escrevi esse roteiro, que já faz algum tempinho, então assim, esse mercado ele está se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre fundo imobiliário, esse é o conteúdo para você poder consumir. O objetivo principal da live de hoje é que vocês saiam daqui sabendo o que são e como investir em fundos imobiliários, que é o nome da live de hoje também. Seguinte, quais tópicos eu vou abordar hoje? O que são fundos imobiliários? Como você faz para investir em fundos imobiliários? As vantagens, as desvantagens e quando faz sentido investir? Porque você saber o que é, como que você faz para investir, vantagem ou desvantagem, não quer dizer que o investimento em fundo imobiliário ele é para você. Você pode conhecer para ter um conhecimento a mais, mas pode ser que não seja o investimento ideal para o teu momento ou para os teus objetivos. Então, na live de hoje eu vou falar mais sobre isso, beleza? Boa noite, Cá, boa noite, mãe, sejam muito bem-vindas à live de hoje. Antes da gente começar, recadinho que eu sempre dou, mas que é importante. Tenha perto de você papel e caneta, um notebook para você anotar, algo para você poder escrever enquanto eu falo, porque esse conteúdo é extremamente aplicável, um conteúdo que eu trago não só do que eu estudo, do que eu conheço, do que eu vejo de cursos, vídeos, leio de livros, não é só isso. Também tem conteúdo aqui, muito conteúdo, que eu desenvolvi através da minha consultoria ou dos meus próprios cursos. Então, assim, é importante você saber que o que eu te ensino, essa é a live 50 das últimas 19 semanas. Então, assim, nessas últimas 50 lives, 49, 50 com a de hoje, o que eu tô te mostrando, o que eu tô te ensinando, são conteúdos que você pode sair daqui e aplicar diretamente na sua vida financeira, diretamente nos seus investimentos, diretamente para você melhorar a tua relação com o dinheiro. Sabendo disso, tem algo perto de você para você poder anotar. Teve alguma ideia? Anota. Teve alguma coisa que fez sentido? Anota. Teve alguma coisa que você pode aplicar no teu dia a dia? Anota. Não confia na tua memória só, beleza? Agora sim, bora começar o conteúdo com tudo. Seguinte, o que são fundos imobiliários? Eu vou te pedir para você imaginar o seguinte, tá? Eu ia falar para você fechar os olhos, mas eu acho que não faz sentido. Imagina o seguinte, que você está entrando no seu shopping center favorito. Imagina você entrando no seu shopping center favorito. Imagina as lojas que você gosta, a praça de alimentação desse shopping, os restaurantes que você costuma frequentar, as lojas que você costuma comprar, o cinema que você já foi tantas vezes. Imagina esse shopping, tá? Pensa o seguinte, não seria ótimo você poder ter uma parte desse shopping, ou seja, você ser dono ou dona de parte do seu shopping center favorito? Imagina isso. Não seria assim animal você ser dona ou dono do seu shopping center favorito? Segunda coisa que eu quero que você imagine: a principal avenida da sua cidade, ou as principais, tá? A gente está aqui em São Paulo, então assim, algumas avenidas principais, a gente tem a Avenida Paulista, Avenida Ibirapuera, Avenida Faria Lima, né? São algumas avenidas aí com movimentos e com prédios grandes, prédios comerciais grandes. Então assim, imagina a avenida principal da sua cidade, ou as avenidas principais da sua cidade, aquelas em que tem mais prédios, e os prédios mais elegantes e mais chiques também, alguns dos mais elegantes e mais chiques. Pensa agora, não seria ótimo se você pudesse ter uma parte também desses prédios, de uma parte desses prédios, ou uma parte de um deles pelo menos, ou de vários desses prédios também dessa avenida, ser dona ou ser dono de parte dos prédios mais elegantes e chiques da sua cidade, ou de outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Tá, imagina isso, você ser dona de uma parte de um prédio comercial em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, em BH, ou em outros estados, outras cidades também.
né? Pensa nesses prédios comerciais que teve mais, né, pessoas alugando, mas hoje em dia ainda tem bastante empresas grandes ali, né? Nos dois casos, você consegue tornar isso que eu pedi para você imaginar, essas suposições em realidade. Nos dois casos, isso é possível. O que eu acabei de descrever para você é possível, tá? E o meio mais fácil que você consegue investir com pouco dinheiro é você investir através de fundos imobiliários. Você consegue, através de fundos imobiliários, investir em prédios comerciais, em shopping centers. Eu vou dar um exemplo, eu consigo dar dois exemplos rapidamente. Aqui em São Paulo, tá? Por conta da onde eu estou, eu vou dar esses exemplos aqui em São Paulo. Mas tem um shopping center chamado West Plaza, na zona oeste de São Paulo, perto do estádio do Palmeiras, do qual eu sou torcedor também. O West Plaza, o dono do shopping West Plaza é um fundo imobiliário. Os donos do fundo, os cotistas, que eu vou explicar também o que são esses cotistas, do fundo imobiliário, que é dono do Shopping West Plaza, recebem, né, no plural, mensalmente, os aluguéis que os lojistas pagam pro shopping. Então, assim, você é dono de parte do shopping, e você recebe os aluguéis desses lojistas também. Ou galpões logísticos, sabe o que hoje em dia a gente tem ali os e-commerces que aumentaram demais, cresceram demais, né? Os comércios virtuais através de sites e tal, eles precisam de grandes empresas ter depósitos, ter lugares que façam ali uma distribuição eficiente do que você acabou de comprar para lugares diferentes do Brasil, né? Então, assim, pensando nisso, pensa num galpão logístico, ou seja, num galpão, né, em que você tem ali uma empresa, né, que tem que ter um estoque, tem que ter ali uma distribuição mais eficiente do estoque do que você acabou de comprar. Imagina que esse galpão logístico tem um fundo imobiliário que também é dono daquele galpão. E aquela empresa que aluga aquele galpão para ter essa distribuição mais eficiente, cada vez mais necessária por conta do comércio virtual, aquela empresa que paga esse aluguel para esse fundo imobiliário, e você é dono de parte desse fundo, é cotista, recebe parte desse aluguel também. Então, assim, veja o tamanho das possibilidades que você tem, e mais para frente eu vou falar sobre essa vantagem. Com pouco dinheiro, você consegue ser dona de grandes empreendimentos imobiliários com pouco dinheiro, sem precisar colocar uma grana muito alta, beleza? E com outras vantagens também que eu vou falar daqui a pouquinho. Boa noite, Cibele. Seja muito bem-vinda também à live de hoje. Seguinte, de forma bem resumida, tá? Fundo imobiliário é um fundo de investimento que possui um ou mais prédios comerciais ou residenciais ou investimentos imobiliários. Calma que eu vou explicar melhor essa parte de investimentos imobiliários quando eu falar de fundos de papel. Tá? Tem fundo de tijolo e fundo de papel, eu vou te explicar o que é isso também. Fica tranquilo, eu sei que é muita informação. Se você nunca ouviu falar em fundo imobiliário, o que eu estou te falando agora pode estar parecendo grego, mas eu estou tentando ser o mais didático possível e falar o mais devagar também, porque eu sei que é um conteúdo diferente, é um conteúdo um pouco mais técnico, beleza? Então, se tiver qualquer dúvida, manda aqui um comentário, levanta a mãozinha, não faz que nem minha mãe fez ontem na live, que ela mandou um dedo do meio para mim aqui sem querer, não faça isso, mande a sua pergunta, tá bom? Que eu vou responder com o maior prazer. Seguinte, fundo imobiliário, por exemplo, ele possui um prédio comercial e aluga as suas salas. O fundo vai lá, adquire um prédio e aluga as suas salas para empresas diferentes. Para cada sala alugada, ela recebe uma renda, recebe um aluguel. O administrador do fundo imobiliário, o que ele faz? Ele junta todas essas rendas, tira as taxas, impostos, enfim, né, do que ele vai cobrar para administrar esse aluguel dessas salas e distribui o restante para os donos de fundos do fundo imobiliário, que são os chamados cotistas. Quando você compra uma cota, quando você compra uma parte de um fundo imobiliário, pode ser uma cota mesmo, você se torna dono do fundo e você se torna cotista, tá? Um fundo de investimento é um grupo de investidores, tá, os cotistas, que aplicam os seus recursos, o seu dinheiro, para que um gestor específico ele busque as melhores opções, os melhores retornos possíveis, respeitando as regras de cada fundo. Então, o que eu acabei de descrever cada vez, né, que eu falei um pouco mais, que são os fundos de tijolo, são os fundos que compram
prédios, fundos que compram lugares físicos, galpões, prédios, shoppings, tá? São fundos que eles compram algo que tenha tijolo na construção, ou seja, algo sólido, tá? Sólido no sentido literal, sólido em que você bate ali na parede, que você tem aonde pegar, você tem aonde tocar. Esses são os fundos de tijolo, fundos imobiliários de tijolo. E tem os fundos imobiliários de papel. O que são os fundos imobiliários de papel? São os fundos que eles investem em outros lugares que também investem em imóveis. Cara, peraí, vamos lá. Fundo imobiliário de papel é um fundo que ele compra outros investimentos ligados ao mercado imobiliário. Por exemplo, LCIs, letras de crédito imobiliário, e CRIs, tá? Também, que é o certificado de recebíveis imobiliário. Então, assim, você tem LCIs e CRIs dentro de um fundo imobiliário de papel. O que é uma LCI e o que é um CRI? Vamos lá. LCI, quando você empresta dinheiro para um banco, você tem algumas possibilidades. Você pode investir através de uma LCI, tá? De um CDB, de uma conta poupança, de uma LCA ou deixar o dinheiro na sua conta corrente parado. Tá? Então, quando você empresta dinheiro para o banco, deixa o seu dinheiro no banco, você tem como possibilidade de receber esses títulos de renda fixa de volta, tirando a conta corrente. Né? Então, poupança, CDB, LCI e LCA. Show? LCI, todo o dinheiro captado através de uma LCI, ele precisa ser reinvestido no mercado imobiliário. Então, assim, o que o banco vai fazer com aquela grana é investir no mercado imobiliário, tá bom? E um CRI seria o seguinte: pensa que você tem ali uma construtora, tá construindo um prédio, e ela começou a receber algumas pessoas comprando unidades desse prédio, apartamentos desse prédio. Ela tem ali promessa de pagamentos futuras, né, recebíveis futuros. Então ela vendeu o imóvel e vai receber de uma pessoa a cada cada mês uma mensalidade, a cada 6 meses a semestralidade, a anualidade a cada ano. Ela vai receber, ela tem esse recebimento já meio que garantido por contrato. Então ela tem esse recebível garantido. Só que vamos supor que essa construtora precisa de uma grana a mais hoje para fazer um investimento numa outra área da empresa. Então assim, ela vai receber esse dinheiro, só que muito picadinho ao longo dos próximos meses e anos. E ela precisa de uma grana um pouco mais alta hoje. O que ela faz? Ela contrata uma outra empresa, uma securitizadora, não precisa saber o que é isso agora, tá bom? E essa securitizadora vai juntar esses recebíveis que ela tem ao longo dos próximos anos, vai empacotar, vai transformar num CRI e vai vender parte desse pacote para outros investidores investirem essa grana nesse pacote, tá? E levantar o dinheiro hoje para essa empresa que precisa de uma grana um pouco mais rápida. Esses investidores compram uma parte desse CRI, lógico, com alguma vantagem de receber mais juros em cima daqueles recebíveis. Não é só você vender o recebível pelo valor que hoje, teoricamente, ele vale ao longo dos anos. Você tem que dar um descontinho para valer a pena para esse investidor, tá? Mas os investidores compram, investem hoje, a securitizadora levanta essa grana para a empresa e essa empresa pode investir em outras áreas. Ou seja, um CRI é um certificado, é uma parte desse recebível que essa empresa tem, que essa empresa vai receber, essa construtora vai receber ao longo dos próximos anos, beleza? Parte técnica, um pouquinho técnica, por quê? Fundo imobiliário de papel compra esses tipos de investimento, LCIs e CRIs. Só que como ela tem um capital um pouco maior, ela consegue acessar de repente papéis, enfim, com uma rentabilidade um pouco melhor também. Então, quando você tem ali um fundo de papel, talvez a distribuição de aluguéis não seja tão boa quanto um fundo de tijolo. Só que você tem ali potencialmente, se você ficar com aquela cota por alguns anos, você tem um potencial de ganho também ao longo desses anos bem interessante. Beleza? Então, resumindo o que é um fundo imobiliário, tá? É um fundo, né? Você se torna cotista, você consegue com pouco dinheiro acessar imóveis grandes ou investimentos imobiliários também com uma certa rentabilidade mais atrativa. Show? Como é que você faz para investir nos fundos imobiliários? Aliás, antes de eu seguir, só me responda se vocês entenderam o que são os fundos imobiliários, só para não seguir, né, com o conteúdo, porque ele é mais técnico hoje, sem vocês terem sacado o que é essa parte, só para não avançar demais, depois ficaram com uma dúvida nesse primeiro item e, enfim, né, para vocês, só para entender como é que tá essa parte para vocês, e aí eu sigo com o conteúdo, como que você faz para investir nos fundos imobiliários também, beleza? Então, ponto importante para a gente seguir aqui. Vamos lá.
Só perguntar isso, tomar uma água enquanto isso também. Por enquanto, estamos tudo bem, pelo que eu estou vendo aqui. Então vamos seguir. Vamos seguir o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, mandem para mim aqui também nos comentários, beleza? Como é que você faz para investir em fundos imobiliários? Tá? Como é que você consegue comprar essas cotas que eu acabei de falar, essas participações em fundos imobiliários através de corretoras, comprando as suas cotas na Bolsa de Valores, tá? Na Bovespa. É onde você investe, você compra as cotas na Bovespa, através de corretoras. Então você precisa ter sim uma conta numa corretora? Precisa. Tem bancos digitais que hoje já tem, corretoras atreladas? Sim, existem. Então você pode abrir só uma conta e já investir diretamente em fundos imobiliários? Sim, isso pode acontecer. Então assim, hoje, você consegue. Você precisa abrir uma conta numa corretora. Através dessa conta nessa corretora, você manda o seu dinheiro para lá, ou se estiver atrelado ao seu banco, você só deixa o dinheiro na conta e investe nos fundos imobiliários. Esse valor é descontado da sua conta e você consegue comprar. Algumas corretoras, talvez a maioria hoje, tá, por entender que os fundos imobiliários estão crescendo cada vez mais, a compra, o interesse, elas não cobram nenhuma taxa para você comprar ou vender as suas cotas, tá, ou para manter o seu investimento nelas. Então assim, saiba disso, isso é importante. Se você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário, teoricamente existia antes a taxa de corretagem. Algumas corretoras, para atrair investidores para outros tipos de produtos mais lucrativos para ela, acaba não cobrando algumas taxas de corretagem, por exemplo, para fundos imobiliários, é um principal exemplo hoje. Tá? Fundo imobiliário, ações, assim, quando você compra um valor um pouco menor, enfim, então algumas corretoras não estão cobrando para atrair clientes. Então fique atento na hora de você abrir a sua conta na sua corretora, se ela cobra ou não taxa para comprar fundo imobiliário, tá bom? E para conhecer, assim, melhor ou tudo sobre as opções atuais de fundos imobiliários, eu vou te recomendar 2 sites, embora um você tenha que fazer uma assinatura, talvez seja paga hoje, não sei mais, que é o Clube dos FIIs, tá? Clube FII, porque FII, Fundo de Investimento Imobiliário, então FII, F-I-I, tá? O Clube FII, ou só fii.com.br, ou fiis.com.br, tem um S no final. Então, Clube FII e fiis.com.br, lá você consegue encontrar o que você quiser sobre esses fundos. Quais são os imóveis que ele comprou, quais são os investimentos que ele tem na carteira, qual que é o valor patrimonial dele hoje, qual que é o valor da cota dele hoje, quanto que ele distribui de aluguel por mês, que é a parte que eu ainda vou chegar, quanto que ele distribui de aluguel por mês para cada cotista, ou quanto distribuiu, na verdade, por mês, quantos por cento esse valor, esse R$1, R$2, R$10, 50 centavos, quanto que esse valor financeiro representa em percentual, em porcentagem do que você pagou, do que hoje custa a cota do fundo imobiliário. Vamos supor que você recebeu R$1 agora no mês de outubro, e você comprou uma cota por R$100. Ou seja, você recebeu 1% de aluguel esse mês, daquele fundo imobiliário específico. Ou se você comprou por R$50 e você recebeu R$1 de aluguel, você recebeu ali 2% de retorno sobre aquele investimento que você fez. Tá? Então, nesses sites você encontra essa informação também. Agora, o que é esse aluguel que eu estou falando tanto? Eu sei que eu citei, né, quando a gente falou sobre os fundos de tijolo, que você tem esse aluguel que você recebe, né, que você recebe esse valor, uma parte descontada taxas, enfim, impostos, e você recebe esse aluguel. Mas o que é esse aluguel literalmente? É, como eu falei em relação aos fundos de tijolo, o que as pessoas que alugam esses imóveis ou esses galpões, enfim, o que for, o que o fundo imobiliário tiver, né, de patrimônio, o que está sendo alugado, esse aluguel que é recebido pelo fundo imobiliário, ele é redistribuído. Ele é redistribuído através de aluguéis mesmo. Os cotistas recebem aluguéis desses fundos imobiliários. Normalmente é mensal, tá? Tem fundos que não distribuem com essa frequência, tem fundos que distribuem a cada X períodos um pouco maiores, tem fundos que distribuem mensalmente, religiosamente no mesmo dia. Então assim, fique atenta antes de investir como é que está sendo essa frequência também,
tá? Importante. Mas aluguel é literalmente o valor que você recebe, que ele é seu, ele é isento de imposto de renda, então ele cai na sua conta e você, enfim, pode usar no que você quiser. Minha recomendação, se você está numa fase de acumulação de patrimônio, reinvista esse valor mensalmente para você crescer o teu patrimônio também. Tá? Então, fundo imobiliário é um tipo de investimento que possibilita que você receba um fluxo de dinheiro interessante por mês ou a cada X tempos, mas normalmente por mês, para você poder reinvestir e crescer o teu patrimônio, ou até mesmo, se você já está numa fase de usufruto do seu patrimônio, é uma boa possibilidade de você ter lá um investimento que te rende um valor mensal que complementa a tua renda. Complementa uma aposentadoria, complementa um fundo de pensão, complementa um valor que você receba de algum outro tipo de patrimônio que você tem. Então, assim, é um ótimo complemento também. Tá? A vantagem é aluguel, isento de imposto de renda, e esse fluxo de dinheiro constante que você pode ou reinvestir para crescer o teu patrimônio, ou até mesmo usar se você já está nessa fase de usufruto, tá? Ponto importante, vantagem do fundo imobiliário, que assim, eu preciso te falar sobre isso. Se você reparou que eu falei muito sobre você ter imóveis grandes, imóveis de valor talvez de milhões de reais ou bilhões talvez de reais. Bilhões eu acho mais difícil, mas milhões com certeza, tá? Algumas dezenas ou centenas de milhões. Só que você não precisa ter na tua mão esse valor. É diferente de você chegar e falar assim, vou comprar um imóvel. Vou comprar imóvel sozinho, vou comprar imóvel para morar e tal, beleza, vou comprar esse imóvel, aí eu vou juntar 100, 200, 300, 400 mil, ou tem que juntar uma parte para depois financiar o resto. Diferente disso, você pode com cotas de 100 reais, eu já vi até fundo imobiliário que a cota era de 20, 30 reais, tá? Mas assim, você pode com investimento de 100, comprar uma cota de 100 reais e você tem ali acesso a uma parte de um imóvel que vale 100 milhões de reais. Uma das principais vantagens do fundo imobiliário é que com pouco dinheiro, literalmente, você consegue acessar valores de imóveis muito, muito grandes, muito maiores do que você precisa, do que você talvez conseguisse, mesmo que você juntasse, tipo assim, por anos. Tá? Então, vamos pensar nisso. Fundo imobiliário, você acessa patrimônios, né, imóveis com valores muito superiores, ou até mesmo CRIs e LCIs, que só investidores com valores acima de 1, 2, 3 milhões conseguem acessar também. Então, você tem uma porta de entrada em investimentos imobiliários bem interessante. Se hoje você está pensando em ir um pouco nessa parte, nesse tipo de investimento, pensa se um fundo imobiliário não é uma alternativa mais interessante do que você comprar um imóvel para alugar, por exemplo. Ou você ter que lidar com o inquilino, lidar com de repente uma deteriorização do teu imóvel. Pensa se você está imaginando ir por esse caminho do investimento imobiliário, se não seria uma alternativa bem interessante. Também, como eu te falei agora há pouco, existem mais de 220 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores no momento em que eu escrevi esse roteiro, que faz mais ou menos uns 3 meses, tá? Hoje eu estou pondo aqui no ar porque eu queria dar um tempo, dar uma melhorada nele. Então hoje, depois de 3 ou 4 meses até que eu escrevi, faz bastante tempo esse roteiro aqui. Ele é bem importante, você está pensando, né, em investir, é um mercado que está crescendo bastante. Show? Essas são as vantagens de você investir no fundo imobiliário, de você como comprar vantagens, e claro que eu vou falar sobre as desvantagens também neste momento, mas antes, como você deve estar imaginando, eu quero te perguntar se você tem alguma dúvida até o momento, por quê? Assunto técnico, assunto denso, eu estou falando mais devagar, eu estou dando mais detalhes, eu estou repetindo algumas informações, porque se você já conhece, talvez esteja até um pouco repetitivo esse conteúdo, mas se você não conhece, esse conteúdo está sendo o mais didático possível para você poder sair daqui sabendo o que é um fundo imobiliário, se vale a pena para você, se tem uma vantagem ou desvantagem que você curta ou não curta, em quais cenários faz sentido você investir, beleza? Como para mim aqui parece que está travado os comentários, eu vou pedir para vocês aqui que estão ao vivo, só mandar, de repente pode ser um joinha para mim, tá? Só para eu saber se está tudo certo, porque não está aparecendo nada para mim aqui, tá? Eu vi aqui
né, o movimento de uma ou outra pessoa entrando na live e tal, mas não apareceu para mim. Então eu acho que os comentários deram uma travada. Então só manda um joinha para saber que tá tudo bem, tá bom? Para saber que tá tudo certinho. Se não aparecer para mim, eu sei que, ó, eu vi que os corações estão subindo aqui. Então vocês estão curtindo, mas deixa eu ver, manda um joinha para mim só para eu saber que tá tudo certo. Eu vou tomar uma água e já falo sobre as desvantagens também de investir em fundos imobiliários, beleza? Eu acho que tá travado mesmo. Ou minha mensagem não chegou para vocês. Ainda não deu tempo. Bom, vou seguir aqui nas desvantagens. Se de repente alguém estiver tentando escrever para mim, tirar uma dúvida, alguma coisa nesse sentido, me manda depois por direct, tá? Manda por mensagem aqui no Facebook, no YouTube, enfim, no meu LinkedIn. Manda se informar, manda no WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp. Manda para mim tua dúvida, tá bom? Porque eu acho que de certa forma, tá travado aqui o chat para os comentários. Então, vamos seguir aqui, beleza. Desvantagens, tá? Desvantagens. É claro que não existem só as vantagens nos fundos imobiliários e as cotas, para você, como eu falei agora há pouco, dos fundos imobiliários são negociados na bolsa de valores. O que acontece com isso? Eles oscilam para cima e para baixo diariamente, assim como acontece nas ações. Você pode comprar. Você pode estudar o prédio comercial que aquele fundo tem, os aluguéis e tal, comprar uma cota hoje de um fundo que você viu que é animal, que você curtiu, e de repente essa cota pode baixar de valor. E não porque aquele fundo ele ficou ruim, ou porque aquele fundo é um fundo que não faz mais sentido, é porque simplesmente essa cota tem mais pessoas querendo vender do que comprar, então o preço diminui. A bolsa funciona como a lei de oferta e da procura, a lei de mercado. Então assim, quanto mais pessoas querem comprar, maiores ficam os preços, quanto mais pessoas querem vender, menores ficam os preços. Então ele funciona exatamente como a lei da oferta e da procura. Por isso que no momento em que eu estou fazendo essa live, 28 de outubro, eu vou até confirmar, tá? Mas a Bolsa de Valores, aliás, a taxa Selic, ela vem aumentando, tá? Constantemente nos últimos períodos, últimos a cada mês e meio, quando tem uma reunião do Copom. Então a Selic vem aumentando. Como a Selic vem aumentando, os investimentos em renda fixa estão ficando mais interessantes. Hoje a Selic, quando eu gravo essa live, está em 7,75% ao ano. Tá? Então assim, a bolsa começa a ficar um pouco menos interessante. Hoje a Bolsa de Valores caiu 0,62%. Ela está em 105 mil pontos, sendo que ela já chegou nesse ano a 120 aproximadamente. Então assim, olha o movimento que a bolsa está fazendo para baixo. É sinal que as empresas estão lucrando menos, que estão indo mal, que estão... Não é sinal de nada disso. É que tem mais pessoas querendo comprar, querendo vender, desculpa, as ações, querendo sair da bolsa para ir para os investimentos de renda fixa do que ficar na bolsa. Então a bolsa começa a cair. Aí dá um movimento, dá uma impressão de que a bolsa não está indo bem, que você está perdendo dinheiro, ou no caso do fundo imobiliário, que você está perdendo dinheiro, quando na verdade não é isso. Você continua com uma cota daquele fundo. Aquele imóvel continua alugado. Você vai continuar recebendo o aluguel daquele imóvel. Só que o valor da tua cota, o valor percebido pelo mercado, deu uma diminuída e está tudo bem. Ele pode retomar, ele pode voltar, mas não esqueça que você tem ali os aluguéis para também dar uma contrabalanceada, uma compensada naquela diminuição de valor de cota que você teve. Lembra disso, em relação às ações é a mesma coisa, tem distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Tá? Então assim, saiba disso, desvantagem, a cota vai oscilar. Você pode comprar hoje R$1.000 em fundo imobiliário e amanhã ter 900. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é sinal que foi um mau investimento? Não, é sinal que aquela cota, especificamente aquele fundo, diminuiu de valor. Se você está investindo em fundo imobiliário, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando não faz sentido, quando faz sentido investir, tá bom? Então, fundo imobiliário, assim como as ações, são investimentos de médio e longo prazo. Saiba disso, guarde essa informação e vou continuar aqui nas desvantagens. Outra informação. Os seus investimentos, o aluguel é isento de imposto de renda, mas a valorização da sua cota, caso você vá vender, você paga imposto de renda de 20% sobre o lucro. Como assim? Se você comprou uma cota de um fundo imobiliário por R$100 e vai vender por 150, esses R$50 que você teve de lucro, você paga 20% em cima desse lucro, tá? Na hora da venda.
Então, R$ 50, 20%, um quinto você paga R$ 10 de imposto de renda na venda. Beleza? Pô, Lucas, mas o aluguel é isento e a venda da cota não? A venda da cota não é isenta. Tá? A venda da cota não é. Você tem que ter, você faz esse recolhimento, tá, de imposto através de uma DARF, enfim, não é nada muito complexo, mas você precisa fazer esse recolhimento para pagar essa diferença que você teve de lucro, tá, de 20% sobre o lucro que você vendeu de fundo imobiliário. Se você conhece um pouquinho de ação, você sabe que quando você vende até R$ 20 mil em ações dentro de um próprio mês, você não paga imposto de renda mesmo que haja lucro. Então, assim, o imposto de renda nas ações é diferente, são 15% sobre o lucro, mas assim, vendeu até 20 mil de ações em um mês, não paga esse imposto de 15% sobre o lucro. No caso do fundo imobiliário, não tem essa isenção. Vendeu R$ 100, R$ 1.000, R$ 200 mil, R$ 1.000.000, você paga, e teve lucro no valor da cota, na venda da cota, você paga imposto de renda sobre a valorização da cota, beleza? Seguinte, último ponto dessa live, eu vi aqui que teve um joinha, né, mas foi um joinha um pouco mais tardio, eu vi, ele apareceu agora há pouquinho para mim, então tô achando que tem um delay muito forte hoje na live com vocês, ou realmente o chat está um pouco travado, mas tudo bem, o conteúdo está sendo entregue, espero que vocês estejam curtindo. Qualquer coisa, me procura, manda mensagem, tá com alguma dúvida, conversa comigo que vai ser um prazer poder trocar essa ideia com você também, beleza? Agora sim, quando faz sentido e quando não faz sentido investir em fundos imobiliários? Primeira pergunta que eu vou te fazer. Você tem já os teus objetivos traçados, desenhados, onde você quer chegar, em quanto tempo, principalmente o quanto tempo, onde você quer chegar e quanto tempo você quer chegar? Se você não tem esses objetivos traçados, trace, desenhe, pense em alguns objetivos, pode ser para agora, depois você pode até mudar de ideia, mas pensa para agora, em alguns prazos específicos, beleza? Se você tiver objetivos para atingir em menos de 2 anos, talvez investir num fundo imobiliário não seja a melhor opção para você. Tá? Não seja tão interessante assim para você. Por quê? Os aluguéis que você vai receber e tal, esse fluxo interessante, beleza, ótimo, só que a cota vai oscilar. Ela pode oscilar para cima ou para baixo. Se oscilar para cima, maravilha, você vai ganhar mais dinheiro, mas e se oscilar para baixo? E quando você precisar do dinheiro, essa cota estiver no valor muito menor ou menor do que você pagou e você não consegue atingir seu objetivo. Então, assim, investimentos para prazos menores de 2 anos, não faz muito sentido investir em fundos imobiliários, beleza? Se você, outro momento em que não faz sentido investir em fundos imobiliários é quando você é uma pessoa um pouco mais conservadora no seu perfil de investidor. Pô, sou uma pessoa mais conservadora, não gosto muito de oscilação e tal, por quê? O fundo imobiliário vai oscilar para cima e para baixo. Se na primeira oscilação para baixo você ficar preocupado e quiser tirar o dinheiro de lá, aí, nesse cenário você perde dinheiro. Porque você tirou o dinheiro, você tinha lá uma cota que valia 100, hoje você tem uma cota que vale 90. Quando você vende, você passa a ter R$ 90 na mão e não tem mais aquela cota. Então você não tem mais a possibilidade de receber os aluguéis daquela cota voltar, talvez, a valer R$ 100 novamente ou até superar. Então nesse cenário você perde dinheiro. Tá? Então assim, não faz sentido quando você é muito conservador ou conservadora e quando você tem um objetivo menor, com um prazo menor para atingir do que 2 anos. Acima disso, para os teus objetivos e estratégias, normalmente faz sentido você colocar um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de ações. Seu perfil é moderado, também faz sentido. Se você tem ali uma necessidade de ter um fluxo de dinheiro entrando na sua conta, interessante, comprar fundos imobiliários também pode ser uma opção. Tá? Então, assim, esses cenários fazem bastante sentido, principalmente quando os teus objetivos têm um prazo maior do que 2, 3, 5 anos, aí com certeza faz sentido, mas estudando. Não é só pegar assim, vou comprar uma cota aqui porque me indicaram. É estudar, é entrar nos sites que eu falei para você, Clube FII e FIIs.com.br.
entra nesses sites, vê qual que é o valor por cota, vê qual que é o valor patrimonial do fundo como um todo, onde que estão aqueles imóveis, são imóveis que você gostaria de ser sócio, de ser dono, dona daqueles imóveis, quais papéis que ele tem, não sei se ele está investindo num lugar bom ou ruim, pergunta para outras pessoas que trabalhem com investimentos, pergunte para planejadores financeiros, consultores financeiros, assessores de investimento. Se você precisa investir, o melhor investimento que você pode fazer, financeiramente falando, é naquilo que você conhece, confia e tem tranquilidade. Investir em algo que você não conhece vai te trazer dor de cabeça, mais cedo ou mais tarde vai te trazer dor de cabeça. Investir porque alguém indicou, porque alguém te orientou, sem você se sentir seguro, não faz sentido. Tá? Então, estude, mesmo que pouquinho, só para você investir ali e falar assim, me sentir confortável. Não tenho muito tempo para investir, para estudar. Quer fazer um teste? Coloca 100, 200, 500 reais no fundo imobiliário. Testa, vê como é que você se sente, como é que eles se comportam. Recebe o primeiro aluguel, vê como é que você se sente. Aí daí para frente você pensa se você quer investir um pouco mais ou não. Tá? E, lógico, acompanha lugares, né, que te falem, que te deem esse conteúdo, esse conhecimento, esse conteúdo também sobre investimentos para você poder investir cada vez melhor, sentir cada vez melhor com esses investimentos e prosperar cada vez mais também. Beleza? Pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Rodrigão, eu vi que você entrou aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estou encerrando a live, mas você sabe que a live vai ficar gravada. Eu sei que esse é um assunto que te interessa, então depois pode estuda aqui, Facebook, YouTube, onde você quiser, vai ter esse conteúdo para você, poder olhar com calma, estudar, ver o que fez sentido para você, o que não faz, enfim, também tirar dúvidas se você quiser. Se vocês quiserem, vocês que estão vendo aqui, né, tipo agora, vão ver gravado, enfim, vocês podem ficar à vontade, beleza? Gente, valeu. Eu vi aqui que o chat parece que voltou e tal, então talvez esteja mais em ordem, mas qualquer dúvida, tô por aqui. Muito obrigado, boa noite e fui!